Dia Paraná. Oferecimento: Supermercados Precim, Quinta Verde. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo a Arel. Olá, muito bom dia para todos vocês. Quinta-feira, 25 de agosto, faz 22 graus agora em Londrina, um dia bonito aqui na cidade e na região. Seja muito bem-vindo ao Meio-Dia Paraná. Hoje, comigo, Vanessa Navarro e toda a nossa equipe com as principais notícias das últimas horas. No trânsito, teve vários acidentes. Esse aí, uma batida entre um carro e duas motos com feridos na região da Rua Uruguai, no centro. Já na BR-369, Cambé e Rolândia, 2 caminhões e uma caminhonete se envolveram numa colisão com feridos, muitos estragos e bloqueio no tráfego. Na edição de hoje, vamos falar também da recomendação do Ministério Público para que a Prefeitura desista de anular multas da pandemia em Londrina. A promotoria teme que isso possa criar um clima de impunidade. Vamos conferir ainda como está o funcionamento do terminal provisório do Ouro Verde. Tem ainda o segundo dia do julgamento dos acusados de matar um policial penal. E um recuo no preço dos veículos. Após várias altas consecutivas, agora tem seminovos até baixando de valor. Quais as explicações para isso, os impactos nos custos do seguro e do IPVA? O Meio-Dia Paraná vai explicar tudo para você. E tem ainda uma entrevista ao vivo sobre as novidades no vestibular da UEL. Vamos juntos, o seu Meio-Dia Paraná já está no ar. H 11h48 agora. A gente abre essa edição falando do segundo dia do julgamento dos acusados de participação na emboscada que matou um agente penitenciário em Londrina. Esse crime ocorreu em 2016. A Mônica Dal está no Fórum Criminal, onde também fica o auditório do Tribunal do Júri. Bom dia para você, Mônica. Seja bem-vinda. Que informações você traz para a gente? Obrigada, Vanessa. Bom dia a você, bom dia para todos. Estamos ao vivo aqui no Fórum Criminal de Londrina, na Avenida Tiradentes. Mais um dia desse julgamento dos acusados da morte do policial penal Thiago Borges, essa morte que aconteceu no ano de 2016. A Polícia Militar, continua por aqui, há uma viatura da Rotan aqui em frente ao fórum o tempo todo e também alguns policiais, justamente porque há nesses dias um esquema de segurança, já que esses 6 réus que estão sendo interrogados e julgados de acordo com a investigação, têm relação com facções criminosas. Em que ponto estão esses trabalhos de hoje, então, segundo dia? De acordo com os advogados que participam, então, desse julgamento, até agora 17 testemunhas foram ouvidas. Há um total de 29 testemunhas para serem ouvidas nesses 3 dias. Neste momento, no julgamento que é transmitido pela internet, eles estão ouvindo o último réu, que é o Igor Salles. Ele está sendo interrogado neste momento. Depois, há um início de debates aí entre as partes participantes desse julgamento. Essa duração desses debates, de acordo com os advogados, é de 9 horas. E depois, os jurados iniciam, então, o veredito. Então, neste momento, quem conseguir acessar esse julgamento pela internet vai acompanhar, então, o último interrogatório dos 6 réus, para a gente reforçar, então, sobre essa história, sobre esse julgamento que começou ontem. Não há muitas pessoas autorizadas a acompanhar esse julgamento do lado de dentro, ainda por conta das regras da pandemia, mas são 6 réus julgados. Eles estariam, então, são apontados como envolvidos na morte desse policial penal que aconteceu no ano de 2016. Essa duração, então, do julgamento está prevista até amanhã, sexta-feira, e claro que a gente vai continuar de olho acompanhando esse julgamento. Vanessa. Obrigada, Mônica. A Mônica, então, segue acompanhando o julgamento e daqui a pouco também traz mais notícias para a gente aqui no Meio-Dia Paraná. E ontem, você viu aqui que 2 prédios da nossa região tinham leilões programados, o antigo Banestado e também o Hospital Cristo Rei.
Sobre isso, a gente conversa com a Giovana Machado, está a postos aqui com a gente também. Bom dia, Giovana. Fala pra gente como é que ficaram esses leilões, até porque a gente já viu leilões vários recentes em que não apareceu nenhum interessado. Nesse agora conseguiram fazer o arremate? Não, Vanessa, foi o mesmo caso, viu? Os prédios não foram arrematados. Bom dia para você, para todo mundo que está com a gente acompanhando o Meio Dia Paraná nessa quinta-feira, viu? Eu vou detalhar melhor esses casos. O prédio, tanto do antigo Banestado, né, como do Hospital Cristo Rei, eles foram a leilão ontem. O do Banestado estava programado para um leilão às 2 horas da tarde e o do Hospital Cristo Rei em 2 sessões. A primeira às 9 horas da manhã e a segunda às 2 horas da tarde, mas não houve nenhum lance. Vou detalhar o caso a caso. O prédio do antigo Banestado fica no centro de Londrina, é inclusive o local onde aconteceu um assalto em 1987 que ficou muito famoso. Teve filmes, documentários sobre o assunto, né, quando 300 reféns ficaram no local durante esse assalto. O lance mínimo desse prédio estava em 16 milhões e 200 mil reais. É um local que tem aí 2.000 metros quadrados, né? Foi ocupado pelo Banestado por 20 anos, em seguida por um banco privado e já há alguns anos estava desocupado, coberto por tapumes para evitar qualquer tipo de invasão ali no local. Mas precisou ir a leilão por conta de dívidas, mas como a gente disse, não foi arrematado. Já o caso do Hospital Cristo Rei é um caso um pouco mais delicado. O prédio do hospital, que fica em Ibiporã, precisou ir a leilão por conta de determinação da Justiça do Trabalho para cumprir dívidas trabalhistas ali, pagamentos de salários, férias e também rescisões de trabalho. O prédio foi avaliado em 12 milhões e 500 mil reais e o primeiro lance estava em 6 milhões e 200 mil reais. O hospital está sob intervenção judicial desde 2014, por ordem da Justiça também, e desde então vem fazendo adequações para tentar cumprir essas dívidas trabalhistas. Inclusive, esse prédio já chegou a ir a leilão em outras oportunidades, mas como dessa vez nunca chegou a ser arrematado. Desde 2019, de acordo com a coordenação do hospital, também por intermediação da Justiça e respeitando essas ordens, né, o hospital vem aí trabalhando, fazendo uma reforma econômica no local, uma reestruturação para tentar cumprir essas dívidas, mas que ainda não foram cumpridas na sua totalidade. A gente entrou em contato com a coordenação, que ficou de marcar uma entrevista para definir aí quais serão os próximos passos, mas, por enquanto, o que a gente tem de informação concreta é que o hospital segue funcionando, atendendo inclusive a cidade de Ibiporã, Açaí, Sertanópolis e outras aqui da região de Londrina. Vanessa. Muito obrigada por enquanto, Giovana, que também volta com mais notícias daqui a pouquinho. Mudando um pouquinho de assunto, agora a gente fala de alguns acidentes, né, registrados aí nas últimas horas. 2 pessoas ficaram feridas em uma colisão na BR-369 ontem na altura de Jataizinho. O motorista disse para a nossa equipe que estava voltando do trabalho em Londrina, sentido Açaí, quando foi desviar de um cachorro que estava na pista e aí ele acabou perdendo o controle da direção. O veículo atravessou a rodovia, saiu da pista, capotou e parou com as rodas viradas para cima dentro de uma vala. Eu falei colisão, na verdade foi um capotamento, né? Além do condutor, estava no carro um passageiro. Apesar do susto, né, da imagem feia que a gente viu aí, os 2 tiveram apenas ferimentos leves. Veja um trecho da entrevista que nós gravamos com o motorista. Aí eu tentei desviar, eu perdi a direção, mas deve estar travado ali, mas eu acho que a velocidade devia estar nos 80, 90. Né? A velocidade normal. Ainda bem que nós estamos amarrados, né? No cinto. Se não... Bati o peito no volante e o rosto acho que eu bati no painel. Agora você olhando o carro assim, você ainda pensa que foi sorte. Foi. Se eu sou um imprudente que ando sem cinto, nós já tínhamos morrido. Só aí. Né? Porque numa dessa aí você é lançado para fora do carro, né? Que bom que foi só isso e boa recuperação aí para os ferimentos ainda que leves, né, que o pessoal teve. E olha, um acidente, esse mais grave, foi registrado ontem à noite envolvendo caminhões na BR-369 entre Rolândia e Cambé. Essas imagens que você está vendo aqui na tela foram enviadas pelo Arnaldo Dias, nosso telespectador. A filha dele passava por lá e viu o momento em que equipes de resgate atendiam os motoristas. Vou voltar então a falar com a Mônica, que acompanha esse caso também. Mônica, como é que foi esse acidente? O trânsito demorou muito para voltar ao normal por ali?
Não demorou muito, Vanessa, mas as imagens chamam bastante atenção. Quem passou por ali naquele momento até se surpreendeu, porque as pessoas envolvidas neste acidente não tiveram ferimentos graves. Para a gente explicar exatamente o ponto onde aconteceu, foi na BR-369, bem perto da trincheira da Bratislava, mas também ali bem perto do trevo de Rolândia. Foi entre esses dois locais, na cidade de Cambé. Para a gente tentar explicar o que aconteceu, baseado nas informações da Polícia Rodoviária Federal e também do Corpo de Bombeiros. Esse acidente envolveu 2 caminhões e uma caminhonete. E segundo as primeiras informações, houve ali 2 batidas. Isso porque o caminhão de maior porte teria batido na traseira da carreta de menor porte e aí em seguida essa carreta bateu na traseira da caminhonete. Então houve uma espécie ali de engavetamento bastante grave. Essa caminhonete acabou com as rodas para cima ali no acostamento da rodovia, assim como um dos caminhões. Até mesmo a cabine desse caminhão, que é de uma empresa e também de maior porte, se soltou e a gente consegue perceber bastante os estragos. As equipes do Corpo de Bombeiros de Rolândia e também de Cambé foram acionadas, assim como as equipes do SAMU. E eles tiveram muito trabalho ali para fazer a retirada de uma das vítimas, um dos caminhoneiros. Isso porque ele ficou preso nas ferragens pela perna. Então, claro, ele sentia muita dor ali na hora da retirada e também foi uma situação bastante complicada. Por pelo menos 2 horas, essas equipes ficaram empenhadas tentando fazer a retirada desse caminhoneiro. A gente vai ouvir agora um trecho registrado pelos nossos parceiros do Londrina News, até mesmo com a narração de um deles explicando esse atendimento difícil que foi feito nesse acidente. Ele está ali consciente, orientado, vocês vão vendo o estado em que ficou a cabine desse veículo, pessoal, dessa carreta. Esse resgate aqui já dura em torno aí de quase 1 hora, pessoal. Esse acidente aconteceu aí por volta de 15 para as 8, agora mais de 1 hora, né, pessoal? Lá já agora é 9h10, mais ou menos. Pessoal, olha ali para vocês terem uma ideia onde que esse homem estava, né? Olha, ele vai sendo colocado ali, vai sendo levado aí para o interior da ambulância nesse momento. Graças a Deus, esse acidente não deixou nenhuma morte, mas sim 3 pessoas feridas. Na caminhonete estavam 2 pessoas, um homem e uma mulher, na verdade um casal. Os 2 foram encaminhados para a Santa Casa de Cambé. Essa mulher recebeu alta, mas o marido dela continua internado porque teve uma fratura no ombro. Já o motorista do caminhão aí de maior porte, ele foi encaminhado para um hospital aqui de Londrina. A gente tentou informações para saber do estado de saúde dele, mas ainda não recebemos nenhum retorno. Mas a gente percebe, né, Vanessa, que principalmente para esse caminhoneiro, né, que foi resgatado com uma certa dificuldade, ele praticamente nasceu de novo, né? Foi realmente um milagre. Essa rodovia, né, nós estivemos lá hoje de manhã e também vimos ali vários restos dos veículos espalhados pela rodovia, mas felizmente ninguém morreu. Legal, Mônica. 2 casos, né, de acidentes que a gente mostrou que poderiam ter um outro desfecho, né? Foram bastante graves ali, mas felizmente esse é o tipo de notícia que a gente gosta de dar, que pelo menos os motoristas, né, as vidas foram poupadas. Obrigada por enquanto novamente. E olha, começou a funcionar o terminal provisório do Ouro Verde, na zona norte de Londrina. O início foi ontem à tarde, para permitir ajustes antes dos horários de maior movimento. E hoje cedo a nossa equipe foi até lá conferir como estão as operações. No primeiro dia completo de funcionamento do terminal provisório do Ouro Verde, o movimento foi intenso no início da manhã. Teve quem não sabia que o local de desembarque havia mudado. Não, hoje para mim foi uma surpresa, eu achei que ainda estaria no outro terminal. Até assustei, porque eu não sabia que tinha uma nova parada de ônibus, entendeu? Então para mim foi algo novo. O terminal está funcionando em um trecho com tráfego bloqueado para veículos comuns, na Avenida Lucílio de Held, zona norte de Londrina. A estrutura do terminal provisório do Ouro Verde tem uma extensão de cerca de 160 metros. Na prática, são pontos de ônibus instalados um ao lado do outro. Tem banco, cobertura e lonas foram colocadas no alambrado para tentar barrar a ação do vento, do sol e da chuva. Mas é o tempo que ainda tem preocupado quem passa por aqui. Essa proteção aqui, chuva e sol, ninguém vai aguentar. Porque não tenho, né, uma segurança aqui pra gente, né? Porque vai cair água daqui, vai vir água de frente. Olha, eu achei
Infelizmente, a estrutura muito curta, as placas, né, de proteção. Se chover, infelizmente, vai molhar todo mundo. Essas lonas aqui, se ventar, eu acho que não protege muito, né? A estação conta com banheiros instalados em contêineres, bebedouro e o guichê. Quem chega ao local a pé precisa fazer o pagamento e passar pela roleta. O funcionamento é das 5 da manhã à meia-noite e meia. E a segurança que trabalhava no terminal original agora está trabalhando no provisório. Mas, na minha opinião, tudo normal. Apenas mudou a parada do ônibus. Tem alterações no trânsito ao redor da estação. Quem passa pela Avenida Winston Churchill e quer entrar na Avenida Lucílio de Held, precisa fazer o contorno da rotatória, virar à direita após a linha de trem e, quando chegar na avenida, necessariamente precisa virar à esquerda para um desvio pelo bairro. É possível virar à direita pela Rua João Pires e trafegar por ela por 2 quarteirões. A Rua Pastor Judite do Carmo mudou de sentido para impedir que os motoristas saiam no local da estação. Para retomar a Avenida Lucílio de Held, é preciso então virar à direita na Rua Cíntia Takahashi. Essas alterações devem permanecer por cerca de 11 meses, enquanto as obras do terminal Ouro Verde durarem. Estruturas como bancos e iluminação estão sendo retirados do local, que será demolido e reconstruído. A empreiteira responsável é a Costa Oeste Construções e o custo previsto é de R$ 12.610.000. Seguimos ao vivo acompanhando o primeiro dia completo do funcionamento do terminal provisório do Ouro Verde, que fica na zona norte de Londrina. Pela manhã, a gente observou que o movimento era bastante intenso, principalmente do pessoal que sai para o trabalho, sai para ir para a escola, né? Levar os seus filhos para a escola também. Agora, na hora do almoço, o movimento é um pouco mais tranquilo, com exceção de quando chega, né, esses veículos trazendo os passageiros, que logo também já se dispersam, seguindo ou para o bairro, né, o destino final deles, ou pessoal que fica aqui no banco esperando a próxima linha, já que esse terminal Ouro Verde, ainda que seja o provisório, serve como um terminal de integração. É um dos terminais que funciona aqui na zona norte de Londrina, focado no bairro do Ouro Verde, né? E o pessoal, a maioria dos passageiros, acabam chegando em um veículo, esperam para fazer a integração em outro ônibus que vai chegar aqui no terminal também. Agora, se isso não acontecer, se essa integração, se esse passageiro não chegar por meio de um veículo, ele precisa passar por um guichê que foi instalado na Avenida Lucílio de Held, próximo à Avenida Winston Churchill, e aí sim, por meio desse guichê, o pessoal faz o pagamento, seja por dinheiro ou pelo uso do cartão mesmo do transporte coletivo, passa pela roleta e aí pode se destinar a um dos pontos identificados com a linha em que esse passageiro vai utilizar para pegar o seu transporte coletivo. Nessa primeira manhã de funcionamento, já como a gente acompanhou no meio-dia Paraná de ontem, né, o terminal começou a funcionar na tarde desta quarta-feira, mas hoje é o primeiro dia completo. Então, na manhã, o que a gente conversou aqui com o pessoal? Que eles avaliaram que foi uma forma positiva, não teve nenhum tipo de problema grave por aqui, mas eles estão avaliando ajustes que precisam ser feitos já, até porque esse terminal provisório do Ouro Verde vai funcionar por cerca de 11 meses, como a gente mostrou, inclusive, na reportagem, né? Então, o pessoal está fazendo ajuste de trânsito, na sinalização, verificando o tipo de iluminação. Mas o que é uma reclamação dos passageiros por aqui? Principalmente a questão do tempo. Várias pessoas já passaram pela gente ou não quiseram gravar a entrevista, mas estão falando sobre essa questão do tempo por aqui, dessas lonas e também da cobertura, já que tem aberturas entre os pontos de ônibus. E aí o pessoal está falando, poxa vida, quando estiver ventando muito ou quando tiver chuva, principalmente, isso não vai ficar legal para a gente esperar. Nós cobramos da prefeitura algum posicionamento para verificar se essa cobertura será instalada ainda, né, nos próximos
próximos dias ou semanas, ou se tem alguma justificativa para que essa cobertura não exista entre os pontos de ônibus. Mas, por enquanto, nós não tivemos um posicionamento da Prefeitura. Claro que se chegar até o final do Meio-Dia Paraná, a gente conta também para vocês. Hoje de manhã também teve um problema na linha 803, que teve um atraso, o pessoal ficou esperando, estava chateado aqui de manhã, porque precisava ir para o trabalho. Essa é uma linha que leva até um dos shoppings da Zona Sul aqui da cidade. E a gente conversou também com os organizadores das empresas que estavam por aqui, que disse que por conta da obra ali da Leste-Oeste houve esse atraso, mas que era algo pontual. Segundo a Prefeitura de Londrina, também essa avaliação da Prefeitura é de que não houve um atraso tão grande assim, como se tratava do primeiro dia do terminal provisório por aqui. Eles avaliaram que, de maneira geral, foi positiva essa primeira manhã aqui no terminal Ouro Verde, nessa estação provisória, que, como a gente disse, deve funcionar por 11 meses até que as obras lá no terminal Ouro Verde original sejam concluídas. Por lá, o custo previsto é de R$ 12.610.000 e, por enquanto, não tem a previsão concreta da demolição, de quando vai começar a demolição por lá. A gente também pediu para a Prefeitura o dia certinho que isso vai acontecer e, claro, que se chegar essa informação, a gente conta aqui no Meio-Dia Paraná para você. Volto com você, Vanessa. Combinado, Giovana Machado, com informações completíssimas sobre o terminal do Ouro Verde. Claro, conforme as dificuldades forem surgindo e chegando aqui para a gente também vai trazendo orientações, né, e procurando respostas. Obrigada por enquanto, Giovana. Eu convido você agora a participar do nosso Meio-Dia Paraná. Mande a sua foto, seu vídeo, sua mensagem para o aplicativo Você na RPC. Tem vários assuntos que você pode comentar e aproveitar também sempre para sugerir novos temas de reportagens. A gente fala agora daquele morador de Apucarana que foi preso por tráfico internacional de drogas na Tailândia. Caso que a gente vem acompanhando aqui desde fevereiro e agora saiu a condenação. Jordi Befa foi condenado a 7 anos de prisão, mas com possibilidade de progressão da pena. O julgamento foi na última segunda-feira, mas só ontem de madrugada o advogado e a família de Jordi receberam a notícia da sentença aqui no Brasil. Segundo o advogado, Jordi tem que cumprir 1/3 da pena na Tailândia em regime fechado e só depois a defesa pode requerer a progressão da pena. Jordi Befa, que tem 24 anos, trabalhava numa fábrica de confecções e morava com os pais em Apucarana, norte do Paraná. Saiu dizendo que ia viajar para Balneário Camboriú com amigos, mas o destino era outro, a Tailândia. Foi preso ao desembarcar no aeroporto de Bangkok no dia 14 de fevereiro deste ano. Segundo a polícia local, havia 6,5 quilos de cocaína escondidos em uma mala. De acordo com o advogado, Jordi declarou no julgamento que levava uma quantidade menor, 4 quilos, e a justiça aceitou. O Jordi deve cumprir algumas exigências da legislação tailandesa, entre elas o bom comportamento, né, a possibilidade de trabalhar, inclusive, para poder reduzir a sua pena, e deverá cumprir aí pelo menos 1/3 dessa pena. O Jordi já cumpriu 6 meses, porque desde fevereiro que ele está preso, portanto, nós calculamos aí que em aproximadamente 2 anos ele possa vir ganhar a liberdade. Bom, nós questionamos também ao advogado qual a análise que ele faz da condenação e do tempo da pena fixado pela Justiça. Nas conversas que foram mantidas com o Jordi, dois sentimentos, né? De alívio, por conta de ter recebido uma pena menor e com possibilidade de progressão de regime, e também esperançoso em poder cumprir com as exigências da lei tailandesa e poder ganhar logo a liberdade. Dentro das condições processuais, nós acreditamos que foi uma pena justa, né, e que ele vai poder pagar ali pelos erros praticados e quem sabe aí nos próximos 2 anos possa estar de volta ao Brasil. Eu acompanhei esse caso, né, desde o início, mantive contatos, inclusive, com a família, o advogado do Jordi. E daqui a pouco, no Jornal Hoje, com César Tralli, trago mais informações também sobre esse caso para você. A gente volta agora a falar de acidentes de trânsito, porque nas últimas horas também tivemos um caso na BR-376 que ficou totalmente bloqueada ali na região de Imbaú. A gente vai até Ponta Grossa com o nosso colega André Salamucha. Muito boa tarde para você, André. Obrigada por participar aqui do Meio-Dia Paraná com a gente. Conta para nós como é que foi esse acidente.
Oi, Vanessa, uma boa tarde para todo mundo. Quem aí de Londrina, na região norte, estava na estrada tentando chegar aí na região por um trecho da 376, enfrentou bastante lentidão e trânsito totalmente parado por causa deste acidente grave. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, foi um acidente envolvendo 3 caminhões. Primeiro, uma carreta carregada com alimentos congelados tombou na pista após o caminhoneiro perder o controle da direção. E aí ele tombou com a traseira invadindo a pista contrária. Nisso, um outro caminhão que vinha no sentido contrário acabou atingindo a traseira e aí o caminhoneiro morreu no local do acidente. Um acidente bastante grave porque um terceiro caminhão não conseguiu frear e também se envolveu na batida, mas os caminhoneiros dos outros 2 caminhões não tiveram ferimentos graves. Mas um motorista, então, foi vítima fatal deste acidente que interditou totalmente a 376 próximo a Embaú. Por causa dos veículos na pista, carga espalhada. O acidente foi ontem às 7 horas da manhã, entre as 7 e 8 da noite, entre as 7 e 8 da noite, e o trânsito só foi totalmente liberado na 376 na madrugada de hoje, por volta das 5 horas da manhã. Após a perícia, a Polícia Rodoviária Federal disse que até liberou o acostamento para quem ia para o norte aí do estado, para dar vazão ao trânsito parado. Mesmo assim, teve muita lentidão e trânsito totalmente interditado. Fica aí então a informação, Vanessa, para quem da região de vocês ontem ficou parado na estrada. A explicação é esse acidente grave que infelizmente aconteceu ali envolvendo 3 caminhões em Embaú. Muitíssimo obrigada, André, e um bom trabalho para você, viu? Mudar de assunto agora para falar do vestibular da UEL, porque começam hoje as inscrições. A largada será às 5 horas da tarde, quando o link na internet para essas inscrições vai estar liberado. Vamos falar com a Mônica, que está por dentro, para falar para a gente qual que é o calendário. Tem alguma novidade nesse vestibular, Mônica? Tem sim, Vanessa, uma ótima novidade para 2022. Os estudantes poderão fazer a prova em mais etapas. A gente lembra que por conta da pandemia, a prova da UEL estava acontecendo de forma única. Então, por conta dessa situação da pandemia ter tido aí uma leve queda, a prova será realizada em mais etapas. As inscrições abriram hoje. A gente está aqui com a Sandra Garcia, que é coordenadora da COPS, e vai trazer todos os detalhes para a gente. Sandra, uma boa tarde para você novamente. Obrigada por estar aqui conosco. A gente queria primeiro que você falasse de modo geral. Essas inscrições, elas estão abertas hoje, como podem ser feitas e até quando elas estão disponíveis? Boa tarde. As inscrições, então, abrem hoje às 17 horas e termina no dia 10 de outubro. Então, tem um período bem importante aí para que os candidatos possam fazer a inscrição. O destaque dessa edição é que nós voltamos à prova que a universidade já fazia em 2 fases, né? A primeira fase no dia 5 de março e a segunda fase 2, 3 e 4 de abril. E já no dia 4 de maio de 2023 nós teremos o resultado. O candidato agora, ele deve então entrar na página da COPS, ele tem que fazer todo o processo de cadastramento, aquele que não tem cadastro na COPS, daí ele entra na página da inscrição. E a gente pede que ele olhe atentamente, primeiro, o manual do candidato, onde tem todas as informações, os 52 cursos que a UEL oferece, as vagas que a universidade também tem e também a prova dissertativa, né, que na segunda fase tem a prova dissertativa, então ele vai ter a orientação, né, de quais são as matérias, as disciplinas que ele terá que fazer na segunda fase. Então o manual ele é muito importante para que todos leiam e façam a inscrição após ele ter lido então esse manual. Sandra, desculpa, só queria te perguntar também a respeito dessa taxa de pagamento, né? Muita gente faz a inscrição e acha que está tudo certo, mas não é assim, né? É importante lembrar disso. Aqueles que tiveram a isenção, né, nós tivemos quase 2.000 candidatos isentos esse ano, então eles têm que efetivar a inscrição, ele tem que entrar no site da COPS e fazer também a sua inscrição. E o pagamento, né? Então o pagamento esse ano a taxa é de R$ 167,00 e a inscrição ela só estará efetivada após a realização do pagamento. Ele tem até um dia útil após o último dia de inscrição, que será dia 10.
Sandra, você falou dessas pessoas que estão isentas, né, a pagar essa taxa. Como que funciona? É um processo, digamos assim, paralelo que essas pessoas têm que passar para conseguir essa isenção? Como que funciona? Esse processo ele já aconteceu, né? Então, primeiro é pelo NIS, né? Nós tivemos quase mais de 1.000 candidatos que foram avaliados, né? Pela inscrição do NIS. Depois nós tivemos análise socioeconômica e também nós temos os servidores da universidade que têm ou isenção ou um desconto parcial. Sandra, agora falando dessa mudança para 2022, por que a UEL decidiu nesse momento, então, trazer mais etapas para o vestibular acontecer? Bom, a universidade, esse vestibular ele foi amplamente discutido tanto internamente como externamente, né? O vestibular de 2 fases, uma primeira fase com 60 questões objetivas e uma segunda fase, então, com língua portuguesa, literatura, língua estrangeira e redação e mais também a prova dissertativa, que são 12 questões. Então, essa prova dissertativa, ela é uma prova que nos ajuda o estudante, né, a mostrar mais, né, o trabalho que ele desenvolveu, né, o conhecimento que ele teve no ensino médio. Então, é mais uma oportunidade para que a gente possa fazer um processo seletivo que seja justo, né? Então, por isso a importância de voltar a terem 2 fases no vestibular. Sandra, rapidamente para a gente encerrar, queria que você falasse dessas cidades, né? Há também essa possibilidade. Sim, nós fizemos a descentralização em 2019 para Curitiba e Cascavel, estamos retomando, suspendemos por conta da pandemia, agora retomamos Curitiba e Cascavel e vamos também abrir agora para Guarapuava e Umuarama. Daí nós fechamos todas as regiões do Paraná, atendendo ainda os estados vizinhos. E eu só queria deixar um recado, que no dia 2 agora de setembro, nós teremos a Feira das Profissões na UEL. Muito importante que os estudantes, temos mais de 200 escolas já cadastradas, que os estudantes, as famílias possam ir dia 2 de setembro na UEL, visitar a universidade e conhecer os 52 cursos de graduação. Legal, tá feito o convite, Sandra. A gente agradece a sua participação aqui no Meio Dia Paraná, reforçando, inscrições abrem daqui a pouco, Vanessa, às 5 da tarde, seguem até dia 10 de outubro, são mais de 2.500 vagas para 52 cursos, todos os detalhes para quem perdeu no G1 Paraná. Obrigada, Mônica. Notícia com certeza importantíssima para milhares de pessoas daqui, de fora também, né, que vão concorrer ao vestibular da nossa Universidade de Londrina. O Ministério Público recomendou que a Prefeitura de Londrina desista do projeto que pretende cancelar multas por descumprimento de regras relacionadas à pandemia de Covid-19, uma proposta da qual a gente já falou bastante aqui no Meio Dia Paraná. Para a promotoria, a anistia pode criar um senso de impunidade e desestimular a população a cumprir até mesmo outras regras. As punições começaram a ser definidas em maio de 2020, quando a pandemia da Covid-19 se agravou. Um dos decretos previa multa de R$ 300 para quem se recusasse a usar máscaras. Outro fixou multas de R$ 10.000 a R$ 120.000 para quem provocasse aglomerações. 1.920 autos de infração chegaram até a fase em que não cabem mais recursos. Desse total, 670 foram aplicados para pessoas jurídicas, comerciantes em sua maioria, que receberam as multas mais salgadas. Juntas, as cobranças chegaram a mais de R$ 4 milhões. Até o balanço mais recente, apenas R$ 26.000 desse total foram pagos. A maior parte das multas aplicadas nem chegou a ser executada e, pela proposta apresentada semanas atrás pela Prefeitura, não geraria cobrança. O projeto enviado aos vereadores prevê a anistia de multas administrativas aplicadas por infração a restrições previstas pelos decretos editados para enfrentamento do coronavírus em Londrina, no período de 18 de março de 2020 a 15 de junho de 2022. Além disso, eventuais multas já lançadas seriam anuladas e os valores eventualmente pagos, restituídos ou compensados. Na justificativa apresentada pela Prefeitura, um dos argumentos é de que muitas das autuações foram aplicadas contra comerciantes, que a economia do Brasil continua fragilizada e que forçar o pagamento dessas infrações aumentaria ainda mais as dificuldades financeiras dos comerciantes. Destaca que já foi cumprido o objetivo de prevenir e combater a disseminação do vírus da Covid-19 e que a anistia seria exclusivamente para punições relacionadas à pandemia, não se estendendo a outras multas aplicadas pela Prefeitura. A Câmara ainda está analisando o projeto nas comissões internas antes da votação em plenário.
mas o Ministério Público enviou recomendação administrativa à Prefeitura pedindo que o município desista da proposta. Para o MP, há clara violação ao princípio da supremacia do interesse público, ao prevalecer o interesse de particular em detrimento ao interesse público de proteção à saúde da população. Foram ainda ponderados os efeitos negativos que o perdão das penalidades pode provocar, entre eles o desestímulo ao cumprimento de futuros atos normativos voltados à proteção da saúde pública, o que representaria grave risco à população, sobretudo considerando o surgimento de novas doenças de transmissão comunitária, como atualmente a varíola dos macacos. A promotoria deu prazo de 10 dias para a Prefeitura se manifestar. Se o projeto de anistia não for cancelado, o Ministério Público pode entrar com uma ação na Justiça. A promotoria também questionou um projeto que tratava de multas da pandemia em Maringá. Lá, a Prefeitura editou um decreto no fim do ano passado, concedendo desconto de até 90% nas multas. O decreto foi revogado após uma recomendação do Ministério Público. Já em Curitiba, a opção da Prefeitura foi outra. Não se falou em desconto, mas o pagamento de multas está suspenso até o fim deste ano. Aqui em Londrina, na semana em que a proposta de anistia de multas foi anunciada, representantes do setor comercial apoiaram o projeto. Esse momento que nós vivemos, onde muitos empresários não têm condições de manter o seu negócio, manter os empregos, é fundamental essa sensibilidade do poder público. Esperamos que outros municípios faça o mesmo. Neste momento, pós-pandemia, onde a economia da nossa cidade, do nosso Brasil, foi completamente assolada, aplicar sanções ainda maiores ao empresário certamente terá consequências de maior desemprego, de portas fechando, e é isso que nós não queremos. Nós questionamos a Prefeitura de Londrina se a administração vai acatar a recomendação do Ministério Público, mas ainda não tivemos um posicionamento. Falar do tempo agora, começando com essas sempre belíssimas imagens das cataratas do Iguaçu. Lá na fronteira faz 25 graus agora. Quem por acaso estivesse programando para ir para aquela região, tem previsão de chuva por lá no domingo. Temos imagens agora ao vivo de Londrina, por aqui um dia limpíssimo, olha só o céu, nenhuma nuvem, faz 23 graus agora, mas a sensação térmica nesse horário já costuma ser de um calor um pouquinho maior, né? Vamos dar uma olhada então como é que está a previsão aqui para a tarde de hoje. Olha só, em todo o estado a gente vê sol entre nuvens, mas nada de chuva por enquanto. Então a gente tem até alguma tarde mais nublada, mas sem previsão de água, sem muita mudança no clima na tarde de hoje. Aqui em Londrina a gente tem máxima aí prevista de 27 graus, né? Os dias continuam começando frescos, quase frios, 13 graus. E à noite não esquenta muito, faz 24 graus, nada de chuva prevista aqui para a nossa cidade, também no radar para essa quinta-feira. Agora a região, a gente vê ainda mais frio, né? Em Rolândia, Apucarana, cidades mais frescas mesmo, geralmente 11 graus, dá para sair agasalhado, mas aí você tem que tirar o casaco ao longo do dia, porque olha só, as máximas chegam a 27 graus em Jacarezinho, 29 graus em Bandeirantes, né? O inverno já está terminando aí. E a gente vai vendo, então, o frio dando o adeus. Eu lamento, né? Mas sei que sou minoria, a maioria gosta mesmo de um clima um pouquinho mais ameno. Vamos voltar agora com notícias do trânsito em Londrina, porque 2 motociclistas ficaram feridos num acidente hoje cedo na esquina da Celso Garcia City com a Uruguai, na região central da cidade. Mônica Dal acompanhando mais esse acidente, né, Mônica? Muitos acidentes a gente está relatando hoje. Como é que foi esse? Como é que estão as pessoas envolvidas? Exatamente, Vanessa. Segundo informações de testemunhas, o que aconteceu ali naquele cruzamento? A motorista do carro que aparece nas imagens do seu nascimento teria furado o sinal vermelho e foi aí que ela atingiu um dos motociclistas. Só que durante essa situação, um motociclista acabou atingindo o outro, então os dois caíram no chão. Esses 2 motociclistas, um tem 62 anos e o outro 19 anos. Quem ficou com um ferimento mais grave foi esse idoso de 68 anos, que foi encaminhado para o hospital, já que ele teve uma fratura exposta na região da mão. Então,
Isso teria acontecido de acordo com as testemunhas. As equipes do SIAT foram acionadas para poder organizar o trânsito, que ficou bastante complicado lá naquele local. O Alceu Nascimento acompanhou toda essa situação e conversou com uma das testemunhas. Essa pessoa até deu ali os primeiros socorros para tentar ajudar essas vítimas. Eu estava subindo na academia, vi só o impacto e corri só para auxiliar, para ajudar o pessoal que estava no chão. Foi uma pancada bem forte, graças a Deus que os capacetes não saíram da cabeça e ficaram no chão, mas graças a Deus não teve, coisas piores, né? A gente torce mesmo pela recuperação deles, porque danos materiais é de menos. O importante é saber da recuperação dos envolvidos. Bom, agora uma investigação deve ser iniciada para entender o que aconteceu nesse acidente. Até mesmo as câmeras de segurança ali daquela região, que possui postos de combustíveis, farmácias e também comércios, foram solicitadas pela Polícia Militar para entender exatamente o que aconteceu. A motorista desse carro, ela continuou lá no local acompanhando toda a situação, mas, claro, estava bastante nervosa. A gente reforça que, de acordo com o SIAT, os ferimentos desses dois motociclistas são considerados médios. Ainda assim, os dois permanecem em hospitais para receber aí os primeiros socorros e também realizarem alguns exames para entender a gravidade desses ferimentos. Mas, felizmente, Vanessa, a gente percebe que não foram ferimentos graves. É com você. Obrigada, Mônica. Aproveitando, né, você está aí acompanhando, sempre ligada no trânsito de Londrina, a gente teve blitz hoje com a apreensão de um carro importado. O que aconteceu? Qual foi o motivo dessa apreensão? O que estava irregular? Olha, Vanessa, um carro avaliado em quase R$90 mil, é uma BMW cinza, ano 2011. Hoje, então, a Polícia Militar fazia uma blitz na Avenida São Paulo, no centro aqui da nossa cidade. Uma grande blitz, né, muitos policiais envolvidos, foi quando este veículo chegou no local e os policiais, através da placa, perceberam que havia um registro de furto. Quem explica melhor essa situação é o tenente da Polícia Militar, o Felipe Siniciato. Vamos ouvi-lo. Após alguns levantamentos, o que se constatou que esse veículo foi vendido no ano de 2021 pela vítima que registrou esse boletim de furto. Ele havia recebido a quantia inicial de R$5 mil e a partir de então não houve mais nenhum pagamento. E nesse meio tempo ele começou a receber multas por atos praticados pelo condutor do veículo, o comprador desse carro. Então, em razão disso, ambos foram levados até a central de flagrantes junto com o veículo, para que a autoridade policial de plantão tomasse ciência do fato e adotasse as medidas que julgasse cabíveis. Bom, agora o dono do veículo e também essa pessoa que foi encontrada com o carro estão na delegacia, até mesmo para a Polícia Civil entender o que aconteceu. Mas, de acordo com informações da Polícia Militar, foi aí um caso de desacordo comercial. Isso porque houve a compra desse veículo por parte de uma pessoa. Essa pessoa, então, teria deixado de pagar algumas parcelas. Muitas multas começaram a chegar no nome do proprietário do veículo. Foi aí que ele decidiu registrar como um furto, porque ele desconfiou dessas multas. Agora essa situação vai ser avaliada, mas o carro, Vanessa, permanece na central de flagrantes até que essa situação seja resolvida. Só para a gente falar um balanço também dessa blitz, durante esse trabalho da Polícia Militar, foram 3 veículos apreendidos, 2 motos e um carro por situações relacionadas ao trânsito, algumas irregularidades, e esse carro, essa BMW cinza, que foi apreendida e permanece na Polícia Civil. Obrigada por mais essas informações, Mônica. Agora a gente vai para o nosso primeiro intervalo e rapidinho a gente volta com o sobe e desce no preço dos veículos. Depois de meses com altas consecutivas, os valores dos seminovos começaram a se estabilizar e até cair em alguns casos. Isso pode ter impactos até nos custos com IPVA e seguro. Vamos falar também de uma nova lei que beneficia quem está desempregado e tem dívidas de telefonia. Vai lá, toma uma água e volta já já. Agora mais uma imagem ao vivo de Londrina, 12h30 agora. Meio-dia e 32, já estamos de volta e com boa notícia para quem está com planos de comprar um carro. Depois de um longo período com dificuldade para repor estoques, as concessionárias de veículos, pouco a pouco estão começando a ter carros para pronta entrega, sem ter que esperar em filas por vários meses.
E isso tem um impacto também no mercado de usados. Os preços que dispararam ao longo da pandemia agora estão se estabilizando. Depois de 10 anos com o mesmo carro, o seu Benedito e a esposa decidiram trocar o veículo por outro modelo mais novo. Eu precisava renovar, né? E graças a Deus, tudo que eu imaginei, tudo que eu queria está dentro desse carro. Essa revendedora de carros seminovos em Londrina vende em média 110 veículos por mês. E é no segundo semestre que as vendas ficam ainda mais aquecidas, quando a média passa a ser de 125 carros. Apresentamos aí uma média, uma venda de média muito boa e estamos confiantes também para o final do ano agora. A procura ainda é alta, mas estável em relação aos últimos 2 anos, quando o preço dos seminovos disparou. Em 2019, o ticket médio de um carro popular seminovo estava em R$ 39 mil. Em 2022, esse valor passou a ser de R$ 75 mil. E o consumidor segue buscando as mesmas características: baixa quilometragem e veículo em bom estado. Houve uma migração do consumidor de carro novo, tanto pelo aumento de preço novo, quanto pela falta de carro disponível. Houve uma migração para os carros usados, e é esses carros usados mais novos que realmente começam a ter uma queda mais significativa de preços de aquisição, porque eles estavam em alguns modelos, em alguns casos, inclusive, o usado valendo mais do que o novo, porque não tinha o novo para entregar. Com a normalização da produção de veículos, a busca por carros usados mais novos baixou. Mas o mesmo não aconteceu com os seminovos populares. E quanto maior a procura, mais alto o preço. Falta desse veículo no mercado, o cliente andando mais com o carro, criando mais quilometragem, demorando mais para fazer a troca, esses carros vieram a subir de preço. Então está escasso esse mercado, de 50 a 70 mil reais é o grande gap que tem nas concessionárias e nas lojas de veículos. É difícil de ter esse veículo em estoque. A variação do IPC, Índice de Preços ao Consumidor em Carros Usados, estava em 2,29 no mês de abril. Caiu nos meses seguintes e passou a ser de 0,13 em julho de 2022. Esse índice aponta quantos veículos ficaram mais caros mês a mês. De acordo com a FIPE, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, as últimas variações representam uma tendência à estabilidade no preço para os próximos meses. A tendência é que esses preços estabilizem daqui em diante, quedas em alguns modelos que estavam disputando com os novos, aumento dos veículos mais baratos por conta da queda da renda das pessoas, e na média esses preços fiquem estáveis. Depois de esperar e pesquisar por tanto tempo, o seu Benedito saiu da revendedora feliz com a negociação que fez. Estou satisfeito. É um assunto que interessa, diretamente a quem está pensando em comprar um carro, mas também para quem já tem o seu veículo, porque essa variação de preço pode ter outros impactos, inclusive nos valores de impostos e seguros. Por isso eu continuo falando sobre isso com a Giovana Machado. Algum indicativo, Giovana, de que a gente possa também ter impostos mais baratos por conta disso? Olha, Vanessa, depende. Se essa tendência à estabilidade dos preços de fato se mantiver, se concretizar, aí pelo menos os donos dos veículos não vão pagar impostos tão caros em 2023. Agora, nos casos em que o preço médio do carro ficar mais barato, aí sim, por consequência, o IPVA do ano que vem vai ser sim mais barato. Justamente porque esse imposto está diretamente atrelado ao preço dos carros. O IPVA cobrado dos donos dos veículos tem uma alíquota de 3,5% que incide sobre o preço médio do carro na tabela FIPE. Isso aqui no Paraná, Então, um exemplo. Nós temos uma tela aí para mostrar esse exemplo para o pessoal de casa também acompanhar. Um carro que custava R$100 mil no ano passado, agora em 2022 teve um IPVA de R$3.500. Se esse preço baixar nos próximos meses, para R$90 mil, por exemplo, o
o IPVA de 2023 será de R$ 3.150. Interessante para o dono dos carros, né, que, claro, sempre querem pagar impostos mais baratos. Agora, quem está interessado em vender aí esse veículo pode ser que não seja tão interessante, né? Sempre tem um contraponto. Nós conversamos com o coordenador da FIP, que falou, né, sobre essa possibilidade, sobre essa tendência de estabilização dos preços e também sobre essa incidência nos impostos que os donos de veículos pagam. Difícil dizer que vai cair ou vai subir, depende muito de cada modelo. A tendência é que esses preços estabilizem de agora em diante na média. É claro, aqueles veículos que você comprou usado no desespero porque não achava o novo, e que você pagou o preço mais caro do que estava o novo na concessionária, e isso aconteceu em diversos casos, obviamente o preço desse carro tem que cair, porque o novo volta a entregar normal, esse preço naturalmente cai. Agora, um carro, e depende também da condição do próprio veículo, né? Um veículo mais conservado, um veículo menos conservado, é uma média, como a maioria dos índices é uma média. Sobre essa questão dos preços e a incidência no IPVA, né, nós estávamos falando justamente desse imposto sobre os carros. Agora, a questão dos seguros, que também subiram bastante nos últimos meses, aí não está diretamente atrelado a essa tendência de estabilização ou subida ou queda realmente do preço dos carros, porque incide vários fatores, né, como o primeiro veículo, idade, índices de roubos, valores das peças, e aí tem muitos fatores para entrar em jogo também para incidir sobre esse preço dos seguros que a maioria dos donos de carros pagam também. Vanessa. Obrigada, Giovana, pelas informações. Adoraria estar no time que está pensando em comprar um carro, mas realmente nesse momento só estou pensando em preço de imposto e seguro, viu? Obrigada. Mudar um pouco de assunto agora, falar de saúde, de infância, porque médicos e fonoaudiólogos têm percebido um aumento na procura de pais por tratamento para os filhos que estão com dificuldade de começar a falar. É um problema comum e que tem solução. Quando Joaquim nasceu, há pouco mais de 2 anos, os pais ficavam tentando adivinhar qual seria a primeira palavra que ele iria pronunciar. A gente já imaginava que com 1 ano ali, talvez ele estaria falando as primeiras palavras já, né? E a gente ficava esperando o papai, a mamãe, o papá. Mas foram percebendo que o menino estava demorando a falar. E a minha sogra já orientava a gente. Ela falava, olha, gente, eu acho que vocês têm que procurar um fono. Porque comparado com as crianças da nossa família, as crianças já falam alguma coisa. Uma pesquisa da Universidade de Brown, nos Estados Unidos, constatou que os bebês que nasceram na pandemia tiveram impactos cognitivos. Quando a gente nasce, nosso aprendizado se dá por meio da interação. A linguagem e a fala são características que, em primeiro lugar, vêm da própria biologia. A gente vem com um aparelho pronto para falar, mas é a relação dessa biologia com o ambiente que faz a fala desenvolver. Então, vendo os movimentos da boca, ouvindo os sons, a criança vai aprendendo a falar. E na pandemia, com a restrição social, o uso de máscara, houve prejuízo nesse desenvolvimento. As crianças deixaram de ir para a escola, o uso de máscara dificultou a leitura da expressão da linguagem através da face, né, daquilo que a gente comunica com o sorriso, com o olhar, com a expressão facial. E especialmente porque as crianças ficaram privadas dos ambientes coletivos. Segundo especialistas, aos 6 meses mais ou menos, os bebês já começam a balbuciar algumas sílabas. Entre 1 ano e 1 ano e meio, já pronunciam as primeiras palavras. Em torno de 2 anos, já juntam algumas palavras, formam frases bem curtas. Mais ou menos aos 3 anos, já tem um vocabulário de em torno de 100 palavras. Se a criança estiver num ritmo diferente, aí a orientação é buscar um profissional. O Rodrigo e a Juliana levaram o Valentim em uma fonoaudióloga, que notou aumento de 40% nos atendimentos a crianças depois que começou a pandemia. Então, como que a gente ensina a criança a falar? É como se a gente fosse aprender uma nova língua. Então, sempre de uma maneira clara, simples, fácil. Palavras do dia a dia, sempre mostrar o objeto. Cadê o bombeiro? Como que ele faz? Ó, i, ó. Ele que vai dirigir? Põe o bombeiro aqui. Para as crianças que usam chupeta, a orientação é tirá-la aos poucos, para eles irem testando mais a fala.
Além disso, a fonoaudióloga atenta também para o uso excessivo de tablets e celulares. Eu preciso colocar na tela para poder cozinhar. Então pronto, deixa a TV ligada, mas fica de olho junto. O que a criança está assistindo? E tentar interagir com ela conforme ela vai assistindo. Filho, olha o bichinho, o cachorro, o uau, uau, o miau. A tela é um caminho só, né? Só vem da tela para a criança. Enquanto as relações sociais são feitas sempre em duas vias. É comum a gente ouvir as pessoas falarem cada pessoa tem seu tempo, né? Cada criança tem o seu tempo, não se preocupe, mas existem esses marcos de desenvolvimento. É importante os pais, né? Nós pais, ficarmos atentos, porque quanto mais cedo você tratar algo que possa estar ali, né? Com algum probleminha, mais cedo também você vai conseguir um bom resultado. E agora a gente aproveita para antecipar alguns dos assuntos do Globo Esporte de hoje, com a Janaína Castilho. Olá, pessoal, tudo bem? Daqui a pouquinho tem Globo Esporte com destaque para todas as emoções das semifinais da Copa do Brasil. O Flamengo venceu o jogo de ida contra o São Paulo, mostrou poder de decisão, e o Corinthians mostrou poder de reação. Conseguiu um empate aos 44 minutos do segundo tempo. Está tudo aberto para o jogo da volta contra o Fluminense. O Globo Esporte fala de Copa do Brasil e também de Brasileirão. Tem entrevista emocionante com o Andrei do Coritiba, que está fazendo falta para o time neste momento. E também vamos falar do Atlético, que vai encarar o Ceará pelo Brasileirão. Ceará, sabe de quem? De Lúcio Gonzalez. Assunto para depois do meio-dia Paraná. Te espero. Bom, do esporte, a gente volta a falar de trânsito, de transportes, porque estamos falando aqui hoje no Meio-Dia Paraná do início das operações no terminal provisório do Ouro Verde, na zona norte de Londrina, e estamos hoje com Giovana Machado por lá, que vai atualizá-la. Já trouxe bastante informação agora há pouco sobre os desdobramentos para passageiros no trânsito. Como é que está a situação nesse momento? O que se atualiza para a gente, Gi? Vanessa, movimento tranquilo por enquanto aqui, viu? O terminal chega a encher a hora que o veículo traz bastante passageiros, mas o pessoal logo se dispersa, então tá um movimento bastante tranquilo, diferente do que a gente viu no início da manhã desta quinta-feira. Eu volto agora com algumas respostas que a Prefeitura de Londrina passou pra gente por aqui. Hoje mesmo, aqui no Meio-Dia Paraná, né, a gente citou que a maior parte das reclamações dos passageiros está relacionada à questão do tempo. O pessoal tá falando que tá muito aberta aqui essa cobertura que foi colocada nos pontos de ônibus, né, de cada linha aqui que representa o terminal Ouro Verde, nessa estrutura provisória, e reclamam que em um dia de muito vento, de muita chuva, essa estrutura não vai dar conta da quantidade de passageiros, os passageiros vão acabar se molhando. Nós questionamos a prefeitura sobre isso e o que foi passado para a gente é que esse era o layout já previsto, entregue pela empresa responsável, né, e que já está aprovado e que, por enquanto, não tem previsão de nenhuma mudança. Não tem previsão de instalação de uma cobertura entre essas aberturas que existem nos pontos de ônibus por aqui, viu? Essa foi a resposta que a gente teve. E também que a Prefeitura vai estar em constante avaliação. Essa foi a resposta que a gente obteve nesta quinta-feira. Sobre a demolição do terminal original Ouro Verde, a Prefeitura disse que ela inclusive já começou, viu? A estrutura como bancos, iluminação, já está sendo retirada ali do local e alguns locais do terminal Ouro Verde também já começaram a ser demolidos. Então, realmente, essa obra teve andamento, né, mais intenso nessa semana. Agora, Vanessa, o movimento aumentou bastante por aqui, justamente porque os estudantes estão saindo da escola, né, pegando os veículos e desembarcaram aqui nessa estação que faz integração com outras linhas que o pessoal vai pegar para pegar o seu destino final. A gente comentou também que hoje por aqui tem bastante gente da empresa da Transporte Grande Londrina que está tentando organizar e fazer ajustes na medida do possível sobre as linhas. Então, tem motoristas extras, caso seja necessário, né, a inclusão deles nos ônibus e também ajudando. Tem bastante gente que pergunta, chega, mas onde eu pego tal linha? Para qual ponto que eu devo ir para pegar a linha que eu preciso ir para minha casa? Então tem bastante gente na dúvida, né? Claro, os passageiros não estão acostumados com essa estrutura, já estavam acostumados a ficar ali em um determinado local, né? No terminal Ouro Verde tem mudança, então tem ajustes a ser feitos até que esses passageiros também se acostumem com a nova estrutura. E a gente comenta também um pouquinho sobre o trânsito. O motorista que passa por aqui precisa ficar bastante atento, principalmente quem passa com bastante frequência, né? Que precisa se
ajustar a essas medidas justamente que vai fazer parte do dia a dia. Então, quem virar à direita, né, saindo da Winston Churchill na Avenida Lucílio de Held, motorista de veículo comum, precisa virar à esquerda e pegar o desvio que está sendo feito por meio do bairro. Hoje, ainda quando a gente estava aqui, um pouquinho antes da gente entrar ao vivo, teve um motorista que não se atentou de fato ali à sinalização de cones e aí tentou entrar nesse trecho do terminal provisório que está proibido para veículos comuns. Claro que o pessoal ali sinalizou que não era para ele entrar, ele deu a sinalização, deu ré e seguiu o destino que já está sinalizado que os motoristas devem fazer para seguir aqui na Avenida Lucílio de Held. Como a gente mostrou na reportagem ainda mais cedo, é um desvio pelo bairro de 2 quarteirões e aí dá para o pessoal voltar para a Avenida Lucílio de Held ou seguir o caminho que for necessário. Vanessa. Valeu por mais essas informações, Gi. Essa questão do trânsito, né? É sempre você ir desacelerando também, principalmente diante de uma novidade, que aí você já evita incidentes. E para os passageiros, super normal ficar perdido, é novidade. A gente está aqui justamente para isso, né, Giovana? Para orientar o pessoal. E você, já passou por lá? O que achou da novidade? Você, motorista, passageiro? Conta pra gente. Nosso aplicativo Você na RPC está aqui para receber a sua opinião, o seu comentário, que às vezes também gera novas pautas para a gente. Agora a gente vai para mais um intervalo e a seguir tem as novas regras para quem está desempregado e com dívidas com empresas de telefonia. E a gente traz, claro, também para você a previsão do tempo para amanhã e os próximos dias. Aí uma imagem ao vivo de Londrina, mais uma onde faz já 24 graus agora na cidade. Agora são 10:50. A gente volta com notícia importante, principalmente para quem perdeu o emprego recentemente. Porque quem está desempregado e tem contrato de fidelidade com operadoras de internet e telefonia não precisa mais pagar multa por quebra de contrato. É o que determina uma nova lei que começou a valer aqui no Paraná. A Mônica Dal está por dentro disso e pode contar para a gente que regras são essas que interessam para muita gente, né? Muitos nessa situação e preocupados aí em como iam conseguir pagar mais essa conta. Com certeza, né, Vanessa? Quando uma pessoa perde o emprego, o desespero aparece junto. Isso porque há dívidas, tem boletos chegando e quanto mais oportunidades de se livrar aí desse tipo de cobrança, melhor. Essa lei, então, foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Paraná e prevê o seguinte: a exclusão, então, da multa por contrato de fidelidade de serviços de TV, telefone e internet. Essa lei já está valendo aqui para o Paraná. Essa pessoa, então, que, por exemplo, perdeu o emprego, precisa comprovar com essas concessionárias de que isso aconteceu e para realmente não ter essa cobrança aplicada a ela. É importante destacar também que isso vale para as multas de contrato de fidelidade. Por exemplo, quando a pessoa tem débitos anteriores com essas empresas, esses débitos não são excluídos, eles precisam ser pagos. As concessionárias têm 90 dias agora para se adequar a essa nova lei e excluir as multas dos contratos de fidelidade. Ela é específica para isso e também aqui para o estado do Paraná. É importante destacar, então, que quem perdeu o emprego pode se livrar desse tipo de multa, que normalmente, quando você fecha um contrato de telefonia, há 1 ano aí de fidelidade. Se você perde o emprego, você pode pedir, então, para qualquer concessionária de TV, telefone e internet para que esse valor seja excluído, já que você agora perdeu o emprego. É importante essa informação, né, Vanessa, até para essas pessoas se programarem em relação ao dinheiro e também aos pagamentos, quando acabam ficando nessa situação. Obrigada, Mônica, por mais esse recado importante, né? A gente também trazendo notícias de economia aqui. Agora há pouco a gente falou em quem estava pensando em comprar veículo, mas tem esse outro lado também, as pessoas que nesse momento estão sem dinheiro para nada. Mudar de assunto agora, porque a Copa do Mundo está chegando e aquela febre já começou. As pessoas fanáticas, não só por futebol, mas também por figurinhas, já começaram a colecionar as figurinhas do álbum deste ano. É uma tradição que é quase tão antiga quanto a competição em si e que vai passando de geração para geração. A sala da Dona Diva tá virada na bagunça. É reunião em família ou esquenta para a Copa do Mundo? A Copa do Mundo, já tem até a data para o churrasco.
Do dia 18, da final da Copa, o pessoal já está se esquematizando, vai ser costela. É o pré-Copa da família Lima. A mesa virou estante da coleção que reúne álbuns de edições do Campeonato Brasileiro e os da Copa do Mundo, desde 98. E por aqui tá todo mundo envolvido na febre. Mas entre mãe, pai, vó, vô, tio, tia, primo, quem manda mesmo se chama João e tem 6 anos. É o meu primeiro álbum. E você tá ansioso para completar esse álbum? Sim. O João tá iniciando, né? O João tá iniciando, mas já pegou ali as técnicas. A gente já coloquei, João, umas 20 figurinhas, né? Então ele já vai se habituando. Quando tiver já pra frente do álbum, já tá colando perfeito já. Espero que o álbum seja realmente um aquecimento para a Copa do Mundo. Então a gente espera muito por ela, por essa diversão, e a gente espera que as crianças se divirtam muito. Enquanto o João dá os primeiros passos na carreira de colecionador, O seu Newton é praticamente um especialista, pesquisador em álbuns de figurinhas. Ele tem todos os álbuns da Copa. O que é isso, seu Newton? É loucura, amor, os dois? Eu acho que isso aí são os dois, né? Por quê? Porque eu gosto de futebol, mas principalmente Copa do Mundo, né? A coleção, muito bem cuidada, não nega. Apaixonado por jogos de futebol, ele guarda álbuns que ainda reúnem figuras em preto e branco. Exigente, chegou até a confeccionar os próprios, como se fossem cadernos de jogadores em imagens posadas. Logicamente que eu não era nem nascido em 30, nasci em 50, justamente quando o Brasil perdeu a Copa do Mundo. Mas o primeiro álbum que eu fiz foi em 62, eu tinha 12 anos de idade, né? Em meio às antigas coleções, o deste ano já está garantido. E o negócio é profissional por aqui. Tem até checklist para organizar o processo e não bobear na repetição de figurinhas. Até porque logo começam as trocas. Eu vou comprar 100 pacotinhos agora, que daí eu vou ter o número total de figurinha. Logicamente que eu vi muita coisa dupla, né? E daí essas duplas eu vou lá. Porque com pouca coisa lá na Praça Ucrânia nem vale a pena. Tem que ir uma quantia razoável, né? Já completei vários álbuns lá na Praça Ucrânia. Só que a brincadeira que ultrapassa as gerações ficou mais cara. A inflação das figurinhas chamou a atenção entre os colecionadores. Cada envelope custa R$4. Dentro vem 5 figurinhas, de 80 centavos cada. Ou seja, para completar a coleção sem ficar com repetidas, você deve gastar pelo menos R$536. Dobrou o valor, na verdade, do pacotinho, né? Mas é aquela coisa, né? Como é uma coisa já tradição, é de 4 em 4 anos. Então a gente dá uma apertadinha e consegue fazer. Então eu avalio a minha vida também, número de Copas que tem pela frente. Tem muitos álbuns ainda para completar. Eu faço questão, né? É muito gostoso isso, né? Depois vocês contam também pra gente, aí manda sua mensagem, o aplicativo Você na RPC, e fala se você também mantém essa tradição, você que já tem algumas Copas aí na vida e também os mais jovens agora começando, né? Agora a gente fala de quem anda, né? Que quem anda pelas ruas de Londrina provavelmente já reparou na florada dos ipês brancos. Neste ano, a florada não veio tão bonita como no ano passado por causa da chuva que caiu em agosto, mas nem por isso as flores deixam de encantar quem anda com os olhos atentos às belezas naturais. A florada dos ipês brancos fecha as últimas semanas da temporada do frio no Brasil. O inverno vai até 21 de setembro. Agora há pouco eu falei que está acabando, me apressei. Na verdade, falta até um pouquinho aí. É o frio que está indo embora, né? Essa estação é marcada ainda pelo colorido dos outros tipos de ipês, o roxo e o amarelo. A florada do ipê branco dura pouco tempo, em torno de 4 dias. A flor é sensível ao vento e por isso logo cai. E aí fica o chão forrado de flores. O repórter cinematográfico Ademir dos Santos registrou algumas imagens desse espetáculo da natureza e ainda conversou com 2 apreciadoras dessas maravilhas. Confira aí. Para mim representa tudo, a natureza, o bem-estar, a beleza, os pássaros, tudo que há de bom na terra, né? Eu acho que é coisa de Deus. E todos os anos se repetem, né? Essa maravilha, né? Para mim são lindos, deixa a cidade linda, encanta tudo a cidade. E essa época é a época mais linda que eu acho.
porque é flores, é vida, deixa tudo muito lindo. Vai caindo, você vai andando, vai caindo até em cima da gente, vai ficando forrado e é lindo. Todas as cidades deveriam plantar ipês, que fica a coisa mais linda. É impossível você passar e não admirar. Confira aí mais uma imagem ao vivo de Londrina, agora mostrando a Zona Norte. Hoje o céu vai ficar assim, céu de brigadeiro na cidade e a temperatura amena, 25 graus. Agora a gente vai lá para Guarapuava, lá sim o inverno costuma ainda se estender um pouquinho mais. Imagem do trânsito, até que tranquilo nesse momento, lá na região mais central do estado e faz 19 graus por lá. Dá uma olhadinha então como é que está a previsão para os próximos dias. Fim de semana já começa a aparecer aqui no radar. As mínimas vão continuar um pouco mais baixas. Hoje fez 13 graus, até domingo a gente segue aí com 14, 15 graus no começo do dia, mas depois vai vendo que esquenta bastante, já faz 29 graus de máxima amanhã, 30 no sábado e 31 graus no domingo. Zero chuva, por enquanto, de previsão por aqui. Aqui na região, cenário bastante parecido também. Nada de chuva, a gente vai ter dias limpos, de bastante calor. Quem estiver se programando para o fim de semana pode ficar animado, pelo menos dá para fazer atividades ao ar livre. Mas o calor, esse realmente vem chegando também aqui na região. Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, com 29 graus de máxima. Cornélio um pouquinho menos, 28. Em Apucarana também, na Cidade Alta, 28 graus e o dia começando um pouco mais fresco, com 12 graus. A polícia concluiu o laudo toxicológico do corpo do jovem Felipe Francisco Lourenço, que morreu depois de uma festa na pedreira Paulo Leminski na metade desse mês. O laudo apontou que foi encontrado álcool no sangue de Felipe antes da festa, ou seja, ele ingeriu bebida alcoólica antes da morte. O exame apontou que ele não ingeriu outras substâncias tóxicas, de acordo, portanto, com o laudo que foi divulgado pela Polícia Civil. No dia 17, semana passada, já havia sido divulgado o laudo da necrópsia, que apontou o motivo da morte de Felipe, que foi por afogamento. Felipe Francisco Lourenço, 25 anos, morreu no sábado, dia 13, depois de uma festa universitária na pedreira Paulo Leminski. O corpo do jovem foi encontrado em um lago da Ópera de Arame, que fica ao lado da pedreira. A organização da festa disse que ele pulou um muro e acessou uma área restrita onde há um penhasco. A polícia ainda aguarda a entrega do aparelho celular de Felipe por parte da família para que os investigadores possam avaliar o conteúdo das últimas mensagens que ele enviou antes da morte. Pessoal, agora eu tenho um lembrete para você que está acostumado a chegar um pouco mais tarde no Meio-Dia Paraná. Se puder, a partir de amanhã, chegue um pouco mais cedo, porque começa o horário eleitoral gratuito e a nossa programação sofre algumas alterações. O Meio-Dia Paraná, de amanhã até o dia 29 de setembro, fica um pouquinho mais curto. Ele vai terminar 15 para 1 da tarde. Claro, com a mesma qualidade, com muita informação e serviço. Na sequência, vem o Globo Esporte, como sempre, e somente depois o horário eleitoral. A gente faz esse lembrete para você chegar um pouco mais cedo, porque a gente não quer que você perca nada do que acontece na sua cidade, na sua região. Agora, 1h02, quase 1h03, dá tempo de ler algumas participações de você aí de casa, pessoal participando pelo aplicativo Você na RPC. A Claudete Aparecida, falando aí do projeto da anistia das multas. Se aprovado, isso será uma afronta para o cidadão que cumpre a lei. A opinião da Claudete. O Dione, falando aí que as pessoas merecem melhorias porque tem dias que é tenso. Ele está falando do novo terminal do Ouro Verde, né? Terminal provisório, porque o outro está sendo reformado. Ele diz que também utiliza ônibus e que as pessoas merecem ser cuidadas. É isso aí, Dione. Mesmo sendo provisório, é digna a reclamação do pessoal lá, né? Sobre as condições do ponto. Todo mundo quer garantia de ficar seguro em dias de chuva também. E o Lino, fala aí, boa tarde, sou colecionador, tenho os álbuns das Copas de 2010, 2014 e 2018 e agora 2022. Lino falando da reportagem que a gente trouxe aí sobre a febre das figurinhas que volta esse ano. Legal, Lino, com certeza uma distração também, é bom até para combater o estresse.
A gente vai encerrando então assim o Meio-Dia Paraná. Você fica agora com o Globo Esporte e logo depois o Jornal Hoje. Lembrando que hoje o JH traz uma reportagem sobre a condenação do ucraniense Jordi Befa, preso na Tailândia por tráfico internacional de drogas. Você acompanha aí mais algumas dessas belas imagens da florada dos ipês. Aproveito para desejar a recuperação para a voz do nosso colega Alberto De Angeli, que também está sofrendo com esse tempo seco. Uma ótima tarde de quinta-feira para você. Até! Meio-Dia Paraná. Oferecimento: Supermercados Precim, Quinta Verde. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo a Arel.